Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciando mais uma segunda-feira, mais uma semana com muito foco em saúde, beleza e bem-estar, inspirando você para começar a sua semana ainda mais incrível. E hoje o programa está demais. Nós falaremos um pouquinho mais sobre algumas calorias ocultas que tem em alguns alimentos. Também o Dr. Breno vai estar aqui mais uma vez para falar sobre alguns assuntos da dermatologia. E a Mari Carvalho, com o quadro Nutrindo Ser, estará aqui e com convidados, então está muito incrível. Mas eu quero iniciar o Inspire-se de hoje contando para você um pouco mais da história da Renove Beauty, a minha clínica, a minha marca, que completou recentemente 2 anos. Eu quero que você entenda um pouquinho mais sobre a nossa trajetória até aqui. Vamos lá? E hoje eu quero contar para vocês um pouquinho da história da Clínica Renove. Às vezes a gente fica olhando pelo Instagram ou pelo YouTube, pela televisão, e a gente não sabe exatamente como que foi a história daquilo, enfim. Então eu quero mostrar para vocês um pouquinho a história da Renove. A Renove é sim muito nova ainda, nós somos um bebê que já nasceu gigante, mas isso tudo por conta do trabalho. Nós trabalhamos muito para chegar até aqui. Então eu iniciei a Renove em 2022. Primeiro eu iniciei sozinha, sendo autônoma. No final de 2021, comecei alguns atendimentos. Eu alugava uma sala por hora e lá eu ia fazendo alguns atendimentos e junto, no mesmo tempo, eu trabalhava numa clínica. E eu comecei. E aí eu ia, trabalhava. Chegou um momento que não dava mais para eu ficar só no consultório alugado por hora. Ou eu tinha que me dedicar para a Renove Beauty, ou eu tinha que me dedicar mais na clínica que eu estava trabalhando. E aí eu tive que tomar uma decisão. Fico lá ou vou me dedicar? E aí eu resolvi começar a me dedicar inteiramente para a Renove Beauty. Foi quando eu aluguei uma sala dentro de uma outra clínica, onde já tinha outros profissionais da saúde. Quiropraxas, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim. E aí lá fui eu. E aí, caí de cabeça, comecei a me dedicar muito. Quem já viveu uma experiência aqui na Renove Beauty sabe que a gente serve café da manhã, almoço para os pacientes. A gente faz um dia bem especial aqui e isso tudo eu fazia sozinha. Para vocês terem noção, o almoço que eu servia para os pacientes, eu cozinhava na noite anterior na minha casa, levava em potinho e servia no outro dia. E aí tudo começou a acontecer para mim, tudo começou a dar certo, enfim, e eu precisei começar a contratar pessoas para estarem comigo junto. E aí foi quando eu precisei sair desse consultório e ir realmente para uma clínica. Foi quando eu aluguei a minha clínica de 50 metros quadrados, então, num edifício empresarial aqui em Balneário Camboriú, e comecei a contratar mais pessoas, e aí foi o marco inicial do eu vou começar a Renove Beauty. Então foi em agosto de 2022 que eu realmente dei esse start. Agora eu sou uma clínica, agora eu sou uma empresa e eu preciso me dedicar inteiramente a isso. Então nós marcamos o dia 17 de agosto de 2022 como o nascimento da Clínica Renove. Eu e meu sócio, a gente foi até a clínica naquele dia levar algumas coisas, era à noite, estava frio, e a gente ainda tomou um espumante lá e a gente falou, a gente vai comemorar todo ano o 17 de agosto como sendo o aniversário da Clínica Renove. E muita coisa aconteceu. A gente viveu um ano muito intenso, de 2022 a 2023, muitas transformações, muitos funcionários novos, muitos pacientes, muita coisa boa, principalmente muitos aprendizados. A gente aprendeu muito, eu digo por mim, como profissional, como pessoa, como ser humano, eu aprendi demais. Assim, a Renove ela é uma escola para mim, desde o início. Eu venho me tornando uma pessoa diferente, porque a Renove Beauty, as pessoas que eu estou conhecendo aqui dentro estão me transformando. E aí completamos um ano no ano passado, 2023, e continuamos nossa jornada. E a gente sabia que a gente estava em expansão, a gente precisava crescer como estamos ainda, e muita coisa foi acontecendo. Licenciadas, turmas de imersão, precisamos de um novo espaço, viemos para esse espaço maior, esse espaço lindo, viemos para uma clínica maior, mais funcionários, e a gente ainda está em ascendente crescimento. Hoje já temos o Grupo Renove, que também está em crescimento exponencial, onde a gente tem produtos, nós temos assessoria jurídica, assessoria de contabilidade para profissionais que são da saúde e da beleza. Então,
completamos 2 anos, agora no mês de agosto, e eu estou muito feliz, eu me sinto muito orgulho da história que a gente vem construindo. Não foi de um dia para o outro, as pessoas às vezes olham no Instagram e acham que foi de um dia para o outro, que foi ganhado de alguém. Tudo que a gente construiu foi com muito trabalho. Eu tirei férias uma vez durante esse período de uma semana, e mesmo nas férias pensando em tudo que vem acontecendo aqui, quando eu não tô aqui dentro é porque eu tô resolvendo alguma coisa que vai ser para cá, que vai ser aqui para dentro, ou eu tô em busca de coisas novas, em busca de novos fornecedores, em busca de novos produtos, em busca de melhorias. Então eu tenho certeza que daqui a um ano eu vou estar gravando um vídeo de novo aqui para Inspire-se, falando sobre mais um ano da Renove Beauty e do crescimento que a gente vai ter nesse ano. Então, cada ano para nós é uma conquista. Estou muito feliz de estar aqui, e você que está me assistindo agora, você faz parte disso, porque foi a Renove Beauty que me abriu as portas para estar na Band de Santa Catarina e para ter esse programa e trazer muito conteúdo de qualidade sobre saúde, beleza e bem-estar. Então, se você ainda não conhece a clínica, o arroba dela vai estar aqui embaixo, então entre, confira um pouco mais ali os nossos stories, veja as nossas transformações, e você vai ser muito bem-vinda aqui. Se estiver aqui em Balneário Camboriú, ou se você é de Balneário Camboriú, passe aqui para tomar um café com a gente. E eu gosto de contar a nossa história porque a gente vê na rede social e acha que pro outro é mais fácil, ou que o outro já nasceu rico, ou que o outro conquistou as coisas mais fáceis, mas não foi bem assim. A gente trabalhou e trabalha muito para ter completado esses 2 anos e fazer tudo acontecer. Então, se eu conseguir, eu que nasci lá no interior, não nasci em uma família rica, se eu conseguir chegar até aqui, você também vai conseguir chegar, não só até aqui, mas muito mais longe. E agora que você já conheceu um pouquinho mais da história da Clínica Renove, eu quero chamar a Mari para conversar um pouquinho com vocês hoje no quadro dela, Nutrindo Ser. Mari, é com você. E agora a gente está iniciando um Nutrindo Ser, mais uma vez, mais uma semana aqui com a Mari. Mari, obrigada por estar aqui no Inspire-se, mais uma vez trazendo muito conteúdo. E hoje ela vai falar um pouquinho mais sobre a densidade energética dos alimentos. Olá, sejam bem-vindos a mais um quadro. Então, hoje o assunto é densidade calórica, volume alimentar, né? Como a gente sabe, Regina, a densidade calórica é o volume, é a quantidade de energia que tem em determinado volume de um certo alimento, né? Então, aqui de forma muito prática, a gente vai conseguir explicar de forma bem didática para o pessoal conseguir entender como funciona uma certa forma podemos chamar de estratégia para você conseguir no seu dia a dia fazer escolhas inteligentes. Porque eu sempre digo, não é o alimento que ele é 100% permitido ou 100% proibido. Depende muitas vezes da quantidade. Então, a partir do momento que você consegue entender o que é densidade calórica, o que é quantidade de comida na proporção do que tem de caloria, tudo fica mais fácil e a pessoa consegue ter escolha inteligente no dia a dia. Com certeza. Às vezes a gente acha que só porque é saudável a gente pode comer um monte e não é bem assim, né, Mari? Não. Tudo é questão de equilíbrio. Por quê? Eu sempre digo, equilíbrio é tudo, sabe? Então, a gente vai explicar aqui de forma bem prática e bem legalzinha de vocês entenderem como o nosso corpo reage na proporção dos alimentos, tá? Então, Regina, eu trouxe aqui um pote vazio para ilustrar como se fosse o nosso estômago, Ótimo. tá? Então, vamos imaginar que isso aqui é nosso estômago, vazio. Quem quiser ter mais embasamento teórico, vai no quadro anterior, que lá eu expliquei a diferença de fome física e fome emocional. Primeiramente, é interessante você detectar qual fome você está sentindo. Eu vou resumir bem rapidinho aqui a diferença, para quem não assistiu, começar a pegar o ritmo, tá? Fome física é aquela fome de dor, de sensação de vazio no estômago. Aquela sensação de salivando quando você vê o alimento. Seja um alimento aleatório, sem ser seletivo. É independente do alimento que esteja na sua frente. Isso é fome física, tá? Depois de fazer muito exercício, né? Ou, enfim, aquela fome, fiquei horas sem comer, aquela fome que dá. Aquela né? fome, exatamente essa. Então, aqui está a fome física, nosso estômago, tá? Ótimo. Então, vamos imaginar a pessoa com fome, tá? Essa quantidade de arroz aqui, que tem aproximadamente 100 gramas, tem a mesma quantidade de caloria que esse chocolatinho aqui. Sim,
Aí eu não vou rechaçar esse chocolatinho, gente. Chocolatinho é tudo de bom mesmo, com equilíbrio, ele não vai fazer mal, mas a gente tem que ter prudência, a gente tem que saber usar ele no momento certo. Exatamente. Então você tem fome de quê? Fome fisiológica, que nós vamos colocar comida para dentro do estômago. Ó, olha o quanto já preencheu o estômago. Volume. Então, é estratégico para quê? Matar a fome física. A gente pega isso aqui de salada, que praticamente não tem caloria nenhuma, é vazia, tá? Olha o volume. Olha o volume. Olha a diferença. Olha aqui, ó. Preencheu o estômago. Consegue entender? Isso aqui, olha a diferença de densidade calórica, de alta densidade e baixa densidade calórica. Isso aqui você comeu, você saciou, então, de forma bem simples, é aquele prato raiz mesmo, aquele prato comida, arroz, feijão, bife, fruta, salada, fibra. Por que salada é uma estratégia ótima para quem quer emagrecer, para quem quer ter um estilo de vida saudável, para quem quer ter saúde? Porque ela tem muita água e muita fibra. O fato de ter muita água e muita fibra faz o quê? Faz saciar, faz a pessoa ter mais preenchimento gástrico. E isso fica muito mais tranquilo de você conseguir saciar para a próxima refeição. E dá pra comer mais volume daí, né, Mari? Então, assim, eu gosto de comer bastante. Você pode preencher com salada, porque a salada não vai ter caloria. Porque o que as pessoas se enganam muito, que elas acham que é o volume que engorda, mas não é. O que engorda são as calorias dos alimentos, né? E às vezes comer bastante, um pratão de comida de verdade, tem menos caloria do que um chocolatinho. Lembrando que a Regina falou uma coisa muito importante da gente citar aqui. Quem está no processo de emagrecimento ou recomposição corporal tem que se atentar à quantidade de calorias ingerida no dia. Quando a gente fala alta densidade energética, baixa densidade energética, nós estamos falando de quantidade de calorias em determinada quantidade de alimento. Então, ó, esse simples chocolatinho aqui, vamos dizer que ele tem exatamente a mesma caloria do que isso aqui tudo. Então, você está com fome de quê? Fome fisiológica ou fome emocional? Então, eu não estou dizendo para você nunca mais comer chocolatinho, estou dizendo, sabe o quê? Regina, come esse chocolatinho depois do almoço, como sobremesa. Porque você já matou a fome fisiológica e você vai dar aquele toque especial naquele chocolatinho que você não quer tirar da sua alimentação pós-alimentação. Conseguiram entender a diferença de alimentos para alimentar a alma e alimentos para alimentar o corpo? Tem muita diferença. A partir do momento, Regina, que a gente consegue fazer essa comparação, e é uma listinha mesmo, de repente você faz em casa uma listinha de alimentos que você gosta para ter prazer e alimentos que você gosta para se alimentar. Então, faça uma listinha de proteínas gostosas que você gosta, de vegetais, de frutos que você mais gosta. Frutas, também não vamos demonizar fruta, né? A gente sabe que as pessoas falam, não pode comer fruta. Mas, gente, fruta é ótimo porque ela tem muita água, tem muita fibra e ela sacia, né? Ela volume. Então, são questões que se você coloca uma listinha de alimentos que são para sobremesa, para fazer aquele agradinho pós-refeição e aqueles que não são, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Mari, até vou compartilhar algo que eu faço, tá? Tá. Quando eu tenho fome, eu gosto muito de melancia. Então, quando eu tenho muita vontade, às vezes, de comer um doce ou comer algo mais volumoso, eu como melancia, que é melhor do que eu ir lá e comer uma barra inteira de chocolate. Ou outra coisa que eu gosto muito é pepino. Só que eu sei que o pepino em conserva, ele acaba se tornando muito calórico se eu compro pronto. Então, eu inventei na minha casa, vou até trazer no Inspire-se um dia pra gente fazer junto. Uma conserva caseira que eu faço com cominho, ervas finas, e corto o pepino bem pequenininho, coloco limão. E aí, quando me dá muita vontade de comer algo mais ácido, eu como o pepino. Isso aí. E me ajuda muito, eu consigo comer um volume grande e eu sei que não vai prejudicar aí, enfim, meu objetivo, minha densidade corporal. Isso é estratégia de saber se alimentar no decorrer do dia. O que eu vejo que as pessoas não conseguem evoluir na questão resultado corporal é que elas agem em relação aos alimentos de forma automática. Elas se alimentam naquilo que elas estão, no primeiro contato visual ali, elas vão se alimentando e elas não vão observando o quanto elas comem errado e sem querer. Falta de planejamento e falta de conhecimento, Regina. Com certeza, porque a partir do muito. momento que você consegue entender esse processo, fica mais fácil. Aí você consegue jogar, colocar como um jogo de gente grande. Fica mais realista. E mais prazeroso também. Quem não gosta de chocolatinho? Não precisa radicalizar. Eu digo que toda compulsão, ela vem por uma restrição. Então, se a pessoa está no processo de emagrecimento, de transformação,
não restrinja 100%, mas coloque como estratégia, conforme a gente explicou aqui. Eu tenho certeza que vai fazer total diferença. Mari, adorei. Tenho certeza que o pessoal de casa amou também. Essas diquinhas são super importantes para a gente também saber, entender o que é cada alimento, entender quais momentos a gente inclui, quais momentos a gente opta por algo um pouco mais volumoso, algo mais natural, né? E eu amei ter você aqui, Mari. Amei o conteúdo e vamos fazer mais vezes. Vamos vir cozinhar aqui no Inspire-se também. Sim. E eu convido vocês para entrar nas redes sociais, passe informações legais que vocês queiram que a gente fale aqui, porque é bem-vindo, esse quadro é um momento nosso, então participem porque a gente vai adorar. Gente, quem não segue a Mari ainda, o arroba dela ficou aqui embaixo, tá? E obrigada, Mari. Semana que vem a gente tá de volta aqui e daqui a pouquinho eu tô de volta aqui no Inspire-se. Até! E agora vamos conversar um pouquinho sobre calorias ocultas. Já falamos muito aqui no Inspire-se sobre como muitas vezes comemos pouco volume, mas ingerimos muitas calorias. E eu trouxe aqui alguns para exemplificar para você em quais momentos que você pode estar ingerindo essas calorias sem saber, sem perceber. E são coisas tão mínimas às vezes, tão fáceis de cortar, de trocar por outro alimento, que passa batido. Então vou mostrar alguns para você já começar a ter algumas trocas conscientes aí na sua casa e evitar algumas calorias ocultas. Então vou começar pelo cafezinho, tá? Quem não gosta de um cafezinho? Eu mesma sou apaixonada por café. Porém, um cafezinho, se ele está puro, ele está maravilhoso. Ação termogênica, nos dá mais ânimo, enfim. Mas o problema é quando a gente vai lá e coloca um pouco ou bastante de chocolate, ou um pouco ou bastante de açúcar, e aí a gente já transformou esse café em um café calórico. Então nós estamos ingerindo calorias ocultas. Às vezes a gente pensa, não, eu só vou tomar um cafezinho, mas nesse cafezinho tem 2 colheres cheias de açúcar, que valem a 5, 6, 7 fatias de pão. Então são calorias ocultas, a gente toma sem perceber, e ali tá com bastante caloria, tá? Outra coisa que também tem muita caloria, e são calorias ocultas, é, por exemplo, um amendoinzinho, um pistachezinho, uma beliscadinha no final de semana assistindo um jogo, tá? Então a gente pensa, eu só vou beliscar, nem vai me engordar. Só que, por exemplo, o amendoim, ele é super calórico. Então são calorias ocultas, é pequenininho, é só uma beliscada ali no final de semana. Só que ele tem muita caloria, muito mais do que se você for lá, por exemplo, e comer um prato de comida. Comer, por exemplo, um pedaço de pizza, tá? Então, calorias ocultas nas nossas beliscadas também, tá? Outra coisa que também tem muita caloria oculta são os óleos, tá? Então, óleo de soja, óleo de oliva, tá? Então, é uma gordura que a gente não vê isso aqui, tá? A gente faz uma salada, a gente joga um monte de óleo, azeite de oliva ali, né? E o azeite de oliva, ele também é calórico. A gente pode usar ele, claro, mas não exagerar. Ou a gente vai lá e vai untar uma frigideira e coloca um monte de óleo ali para untar, sendo que a gente poderia colocar um pinguinho e dissolver ali e espalhar bem. Então ele também tem bastante caloria. A gente pensava, vou fazer um ovo para ser mais saudável e vai lá e coloca um monte de gordura e acaba se tornando calórico. Tá? Então são calorias ocultas, a gente não vê ingerindo isso, a gente não vê isso entrando em nós, mas tem caloria. Então se a gente puder evitar, vou usar o azeite de oliva, posso continuar usando? Pode, porém tentar não exagerar nas quantidades. Se eu coloco um monte, coloca um fiozinho só, dissolve, espalha com um papel ali para dissolver um pouquinho melhor, tá? Vai usar lá na sua salada, coloca um fio só na salada, não coloca um monte, tá? Então tem algumas escolhas um pouquinho mais conscientes, tá? Pode usar, só que cuidar com os exageros, porque isso aqui tem caloria também, tá? Outras coisas que tem muitas calorias e às vezes nós não percebemos é, a gente vai comer um pãozinho, tudo bem comer um pãozinho de vez em quando? Tudo bem. O problema é, a gente vai comer um pãozinho e a gente passa um monte de coisa em cima. A gente coloca um doce, né? Coloca uma geleia, coloca um doce de leite, coloca uma camadona grossa de um doce, ou coloca uma camadona grossa ali de uma nata, ou de um requeijão com bastante gordura, enfim.
Então, a gente tem que cuidar também o que acompanha o pão. O problema não é o pão. Se o pão vir com ovo, por exemplo, tá maravilhoso. Então, a gente tem que cuidar o que vem com o pão, tá? Uma camada, às vezes, mais grossa de doce do que do pão, do próprio pão. Então, aqui tem caloria oculta também, tá? Então, tentar fazer algumas trocas, trocar o requeijão normal por um requeijão light, tá? Tentar colocar uma camada pequena, amo um doce de leite antes de treinar, tudo bem, mas uma camadinha mais fina, tá? Porque aqui tem caloria oculta, tá? Pouco volume, bastante caloria. Ah, é só um pãozinho ali com o doce de leite. Então, um pãozinho com doce de leite toda hora, tá? Então, tomar cuidado com essas calorias ocultas que tem aqui também, tá? E outra coisa que tem bastante caloria e que as pessoas se enganam muito é a cervejinha, tá? Cervejinha no final de semana tem bastante caloria oculta, tá? Então, muito cuidado, vou tomar só uma cerveja todos os dias. É muita caloria oculta que tem aqui dentro, tá? Então, você tá comendo meio pão aí por dia, tá? Se você tá tomando só uma por dia. Às vezes você evita um monte de coisa, evita vários alimentos que vão te ajudar, que tem vitamina, que tem fibra e acaba indo lá e descontando na cerveja. Então, diminua a quantidade, o álcool não faz bem, o álcool realmente engorda. E aqui tem muita caloria oculta. Eu quase não como nada, mas eu tomo 5 cervejas ao dia. Eu não como carne no churrasco, mas eu tomo ali 4 cervejas ali no dia do meu churrasquinho. Então, cuidado, aqui tem caloria oculta, tá? Evite, tá bom? Então, aqui são algumas opções, né? Algumas demonstrações para vocês de coisas que têm calorias ocultas e que é muito comum no dia a dia, tá? É muito comum a gente optar por algum desses alimentos aqui e achar que a gente tá fazendo bem pro nosso emagrecimento e nem sempre é assim. Então, muito cuidado. Se você tá em processo de emagrecimento, tente reduzir esses danos aqui. E se você não está em processo de emagrecimento, também é legal você reduzir isso aqui para evitar precisar entrar em um processo de emagrecimento e cuidar um pouquinho mais da sua saúde. E mais uma semana aqui com o Dr. Breno, mais uma vez aqui comigo. Doutor, obrigada por estar aqui mais uma vez. Aqui é um prazer. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre psoríase, né, doutor? Então, assim, é uma patologia bem comum, é algo que as pessoas procuram muito o Dr. Breno em consultório, e a gente vai tirar várias dúvidas sobre isso hoje aqui no Spirice. Para começar, doutor, eu quero que você explique um pouco mais o que é a psoríase, para quem está em casa conseguir entender mais a fundo, saber sobre o que a gente está falando. Perfeito. Então, a psoríase é uma doença inflamatória que, classicamente, né, a gente fala da psoríase vulgar clássica, aparecem placas escamosas na pele. Classicamente, cotovelos, joelhos, a gente fala isso no quadro chamado de psoríase vulgar, nas áreas de extensão. Então, classicamente, a psoríase vulgar. Mas nós temos outros tipos. As psoríases acrais. O que é acral? Extremidades. Então, mãos, pés, couro cabeludo, com aquele quadro que se assemelha à dermatite seborreica, a caspa, a seborreias. Uma relação direta entre a psoríase acral, o comprometimento na unha, com risco de comprometimento articular, artrite psoriática. Então, isso é uma relação direta entre a psoríase vulgar, que é aquele quadro das placas avermelhadas, escamosas, com manifestações típicas quando a gente fala e mostra para os alunos, né? Até esse quadro. Existem as formas pustulosas, né? Onde a psoríase pustulosa. Às vezes há necessidade até de uma biópsia para confirmar, né? Existe a forma de von Zumbusch, psoríase pustulosa generalizada. Então, há vários tipos e padrões. A psoríase invertida, a psoríase de dobras, né? Então, principalmente a psoríase genital, que fica, é fungo, e muitas vezes não é psoríase. E essa correlação da psoríase invertida também com artrite. E não só isso, essas psoríases especiais, como é uma doença autoimune, com outras doenças autoimunes, né? Com intolerâncias intestinais, com doenças inflamatórias intestinais, toda essa relação inflamatória. E doutor, com qual idade mais ou menos ela é diagnosticada? Tem isso ou não?
Uma média, assim. Existe um padrão de psoríase, né? Então, normalmente eu posso ter psoríase do início da vida, então, quadros psoriasiformes, né? Até a psoríase do idoso. Mas a média, nós temos a psoríase que não é incomum na adolescência, mas normalmente na idade adulta, né? Que pode aparecer. Mas isso é uma doença genética, eu posso já aparecer muito cedo. Né? Desde a infância. Exatamente, isso constrange muito. Então, a partir dessa nova visão de tratamento, a resposta hoje é muito grande. Não se usa corticoide oral, né? Então, corticoide, até pelo risco do rebote, da piora, né? Então, o manejo tópico, sim, existe hoje cremes à base de corticoide tópico, né? E hoje, principalmente, essa relação com pés, mãos, né? E a partir daí, o uso de várias medicações. E agora, principalmente, a base dos imunobiológicos, né? As injeções que vão controlar todo esse processo inflamatório. Com muito excelente indicação e resposta. Se a gente bloquear a interleucina 23, vamos ter uma resposta fantástica, né? Como bloquear a 17, como usar os anti-TNFs. Então, a gente tem uma gama de medicações hoje extremamente efetivas. Né? Psoríase é uma doença inflamatória, não é uma doença de pele, né? É uma doença autoimune. Então, ela necessita um cuidado interno, né? Salvo alguma coisa muito leve que possa se manejar, mas a grande preocupação é a doença por alguma coisa generalizada. Doutor, muito obrigada. Obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente no Inspire-se, trazendo tanto conteúdo de qualidade. E o contato do doutor, o arroba dele do Instagram, também o contato para quem quiser fazer um agendamento com o doutor. Lembrando que ele atende em Itajaí e aqui em Balneário Camboriú. Então, quem quiser saber um pouco mais, tem alguma dúvida nessa parte de dermatológica ou tem alguma doença autoimune, é só entrar em contato pelo nosso contato que a gente vai deixar aqui na tela. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Prazer ter você mais uma vez aqui. Prazer é meu, prazer é meu. E na semana que vem o doutor tá de volta aqui, viu? E daqui a pouquinho eu tô de volta também. E a trajetória da clínica que eu contei um pouco mais para vocês hoje, nada mais é do que um resumo de persistência. Para chegar até aqui tive que persistir a muitas coisas. Conheci pessoas que ficaram, pessoas que saíram, passei por desafios, momentos que eu até pensei em desistir. Mas a persistência, a vontade de ficar, ela sempre foi muito maior. Então, às vezes a gente sonha com alguma coisa, só que a gente não tem a persistência para ficar naquilo até aquilo realmente acontecer. Eu passei por diversos desafios e passo dia após dia. Só que para eu estar aqui, eu preciso persistir. Persistência é a chave do sucesso de tudo. Um relacionamento, para ele ser duradouro, você completar aí bodas de ouro, você vai passar por muitos desafios durante os 50 anos. Só que você precisa ter persistência. Se esse é o seu sonho, se esse é o seu foco, você precisa persistir a todas as adversidades e querer aprender com cada acontecimento. Então, a persistência, ela anda ao lado do sucesso. Não existe sucesso sem persistência. Não existe sucesso sem obstáculo. Não existe sucesso sem obstáculo e aprendizado. E para passar pelos obstáculos, a gente precisa inicialmente ter persistência. Então, persista. Talvez você está num processo de emagrecimento e está passando por dificuldades, já pensou em desistir? Não desista, tenha persistência. Esse momento está querendo te ensinar alguma coisa. Talvez você começou uma empresa e você está passando por um momento difícil, às vezes com funcionários, às vezes com impostos, enfim, com algum acontecimento. Não desista, tenha persistência para continuar e chegar lá na frente e alcançar a clínica ou o escritório ou a empresa que você tanto sonha. Às vezes você sonha em ter um relacionamento perfeito, uma família, mas você não tem persistência com seu cônjuge para ter paciência e realmente vocês chegarem lá na frente onde vocês querem juntos. Então, a persistência, ela está do lado do sucesso em qualquer área da vida. Persista. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui e eu amei estar aqui mais uma vez, trazendo muito conteúdo sobre saúde, beleza e bem-estar. E lembre-se sempre, você aí é o seu principal bem e tem o poder de mudar a si mesmo. Te encontro na semana que vem. Um beijo e nos acompanhe nas redes sociais.